Ok, aqui diz que estamos no ar aqui, direto de Porto, Portugal, Franca, São Paulo, direto para o mundo, é isso mesmo, meu caro amigo Diogo? Para o mundo inteiro, através do YouTube e dos principais agregadores de podcast, aí, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todas as principais panelinhas de podcast, lá estamos com Sem Compromisso 2.0. É isso aí, então o programa multimídia aí, tanto no YouTube, você que está aqui pelo YouTube já sabe, se inscreve aqui no canal, notificações, o sininho é muito importante para você saber sempre quando a gente sobe algum vídeo novo. E se você está aí em alguma plataforma de podcast, eu não sei se você tem que assinar, eu não sei se você tem que dar corações, joinhas, eu não sei, mas faça alguma coisa para você seguir a gente. Deve ter um falho, manda um e-mail para lá e fala, olha, esses meninos que vocês colocaram aí são jóia, hein? Manda um e-mail para eles lá para falar. Nesse programa, talvez a gente ainda mande cartas, assim, jogue cartas pro alto, assim, para ver se... Meu sonho, cara, um dia, só que eu passei dessa época, né? Hoje não tem mais como, mas era meu sonho fazer isso. Muito bom, muito bom. E, Diogo, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um programa que é o lado B do empreendedorismo, é exatamente isso que a gente vai falar, aquelas coisas que o empreendedor não gosta muito de falar, aquilo que não é muito motivacional, né? Que é o seguinte, tem muita gente aí que está empreendendo ou que está querendo empreender e que comprou uma história de que o empreendedorismo é um céu de brigadeiro, que existe um arco-íris com um pote de ouro no final e que você precisa construir um unicórnio que vai te levar até lá. Mas aí você vai, abre a sua pequena empresa, abre a sua startup, a sua lojinha, e você vê que o mês tem 30 dias, amigão. Que tem conta para pagar, que agora você não tem um chefe, que agora você tem vários clientes e esses clientes demandam sua atenção, tua energia, o teu tempo, e que você é o cara que limpa, que você é o cara do atendimento, que você é o cara da venda, e que, cara, tem muita coisa para fazer que não é só motivação, que não é só a banda do Imagine Dragons te motivando toda manhã. E essas obrigações batem na porta. Eu vejo o seguinte, Diogo, que muita gente aí cai, né? Se desmotiva, não sabe o que fazer e, por algum motivo, procura no YouTube, procura no Google e agora, quem poderá me defender? Exatamente. E é aí que a gente aparece. O Sebrae para ele, que aí o Sebrae vai falar para ele, ó, faça um aporte de 2 milhões na tua empresa e aí tá tudo certo, né? Exatamente, o Sebrae vai te falar o seguinte, olha, você tem que se inscrever em 5 cursos nossos, dados por pessoas de terno e gravata, e essas pessoas, apesar de não terem empreendido, eles vão te falar muito sobre fluxo de caixa, contas a pagar, o passivo, o ativo, e tudo que você tem que fazer é não dormir nos primeiros 20 minutos, é isso que você tem que fazer. Cara. Cara, E eu acho que esse vídeo também vai ser para aquele empreendedor que realmente, cara, começou ou tá pensando em começar, né? Tá naquela fase e tá vendo que as coisas não são tão fáceis, né? Como ele tá imaginando, assim, né? Então ele tá ouvindo muitos nãos, ele tá tendo menos apoio do que ele imaginou que teria. Ele está tendo uma percepção do mercado diferente do que estava escrito no plano de negócio. Ele talvez não está tendo o mesmo apoio da família que ele imaginou que ia ter. Talvez ele, sei lá, cara, tá meio desacreditado do próprio segmento. Então, acho que esse podcast ele pode ajudar esse empreendedor aí, né? E eu acho que é legal, Davi, como a gente passou também por muito disso, falar um pouco das nossas experiências, né, um pouco das nossas vivências e comentar um pouco sobre isso. Então, aqui você não vai ver um conteúdo exatamente motivacional, mas é aquele conteúdo tamo junto, sabe? Sabe o conteúdo tamo junto? É aquele conteúdo assim, ó, se você tiver que conversar com alguém sobre isso, então aqui estamos, esse é o nosso objetivo.
Até porque se você quiser ver o conteúdo, você precisa comprar o nosso curso. Veja aí no link abaixo, compre o nosso curso. Aí sim, brincadeira, não tem curso nenhum, gente. A gente não vende nada de curso, não. Né, Davi? E, cara, talvez esse seja um dos grandes, na minha época, cara, né, lá nos tempos que eu empreendia, aquela coisa, um dos grandes problemas, cara, era não ter com quem conversar, sabia, Davi? Era não ter com quem trocar ideia construtiva, assim, cara, era não ter com quem trocar ideia, alguém que pudesse dar uma opinião ou pudesse dar um direcionamento relevante, assim, sabe? Conversei com muita gente legal, muita gente que queria o meu bem, mas que não necessariamente tinha uma vivência, uma experiência para trocar ideia, né, relevante comigo sobre o negócio. O empreendedorismo ele tem esse lado cruel, porque na hora de entrar é aquele negócio, você só vê cases positivos, né? Pessoas que tiveram, foi difícil no início, mas todo mundo conseguiu superar e todo mundo fez sucesso. Só que aí que você entra para empreender e você vê que não é bem assim, né? Que existem mais dificuldades, que a água não era tão quentinha assim quando falaram que entre nessa piscina, vai ser tranquilo. E aí, o que você faz? O que você faz? O conteúdo motivacional não vai te levar muito para outros lugares, né? Você precisa de coisas mais práticas. E eu vejo que essa hora é que as pessoas ficam meio perdidas, porque na realidade o empreendedorismo é o seguinte, né? As pessoas gostam muito de falar, tem aquele velho ditado, né? As pessoas gostam de falar da pinga que eu tomo, mas não dos tombos que eu levo. E hoje a gente vai falar um pouco desses tombos, e se você aí, meu caro ouvinte, tiver nesse momento de caramba, olha, eu empreendi, mas eu não sei muito agora o que fazer, como é que eu saio aí, eu não sei se eu me envolvi numa grande furada, eu estou pensando em desistir, ou eu quero muito isso, eu não quero voltar para o meu emprego, mas eu preciso sair, eu preciso começar a desenvolver meu negócio. É esse o bate-papo que a gente vai fazer com você, porque tem uma outra frase também que diz o seguinte, que histórias de sucesso, elas inspiram, mas de fracasso, elas ensinam. E a gente vai tentar levar para você um pouco do seguinte, olha, existem alguns mitos sobre empreendedorismo que a gente precisa falar aqui. E aí, Diogo, eu quero ver se você concorda comigo que existem mitos que a gente compra, a gente que eu digo a gente mesmo, porque a gente já passou por empresas, a gente empreende, depois a gente volta para a empresa, depois a gente empreende de novo, mas existe um sangue do empreendedorismo. E uma coisa que eu vejo muito é o seguinte, olha, que o empreendedor, eu vou empreender porque eu vou ter mais tempo livre. Como eu vou ser dono do meu próprio tempo, eu vou ter mais tempo livre e eu vou ganhar uma quantidade de dinheiro ilimitada. E aí eu te digo o seguinte, e aí eu quero ver se você também tem essa mesma percepção que a minha, Diogo, é o seguinte, você administrar o seu próprio tempo é muito bom, só que isso não significa que você vai ter mais tempo livre. Porque assim, você vai trabalhar muitas vezes fim de semana, sábados e domingos, sexta-noite e domingo o dia inteiro, mas você também pode descansar na segunda-feira. Mas e aí, como é que você administra isso? Eu te digo o seguinte, o empreendedor, se você colocar ali no ponto, né, na hora que entra para a hora que sai, o empreendedor ele trabalha mais horas porque ele está mais comprometido com o negócio. Você não pode dizer o seguinte, mas a minha empresa não está performando bem porque o financeiro não está fazendo a parte. O financeiro não faz a parte dele. Eu até estou vendendo bem, mas o financeiro não faz a parte. Cara, você é o financeiro, muitas vezes. Você não tem como terceirizar a culpa, você tem que assumir essa responsabilidade. E isso entra nessa questão de tempo, né? Você acaba se envolvendo muito mais no negócio, porque o seu comprometimento é maior, e o teu ganho financeiro, muitas vezes, cara, bom, primeiro que ele é totalmente duvidoso, né? Você não sabe quanto é que você vai ganhar no final. E realmente, você pode ganhar muito mais do que o teu antigo emprego, só que, cara, dificilmente você vai começar um negócio agora e já vai ganhar mais. Você vai passar por um tempo de maturação. E esse tempo de maturação é o que a galera chama de resiliência, é o que a galera chama de não desistir. Mas, porra, isso dá um trabalho do caramba, né, Diogo? Dá, cara, dá sim. E essa questão do tempo, eu acho que é o primeiro grande mito aí que a gente precisa discutir mesmo, assim. Quando eu a primeira
experiência de empreender que eu tive, né? Eu tive uma escola era uma escola de inglês, cursos profissionalizantes, informática, né? Era uma franquia. E essa escola, ela tinha assim ela tinha horário para abrir, horário para fechar, então ela abria muito cedo e fechava à noite, né? Então essa primeira questão que me falaram quando eu empreender, não, você vai colocar uma equipe e essa tua equipe você vai trabalhar, você vai ter um tempo mais flexível, tal, para isso, porque você vai ter gente para abrir, você vai ter gente para fechar, você vai ter gente que vai poder te ajudar em todo esse processo, né? Então você vai poder organizar bem o teu tempo de acordo com o que você precisa. Cara, esse é o primeiro grande erro, assim. Se teve uma coisa que eu percebi é que quando eu não estava, daí você vai falar, pô, isso é um problema teu de gestão, né? De não colocar as pessoas com as responsabilidades certas. Cara, o dono ele tem que estar presente. A gente já falou isso em outro podcast, bem polêmico, inclusive, mas o dono ele precisa estar presente, cara. O dono ele tem que saber, tem que acompanhar o negócio dele. Ele pode fazer coisas externas, ele pode sair, claro que pode. Ele pode colocar gente para cuidar dessas responsabilidades da empresa, claro que pode. Mas eu percebia que quando eu estava, ou quando tem alguém que verdadeiramente está comprometido com esse negócio, as coisas fluem muito melhor, né? Quando um cliente entra, por exemplo, eu entrava na escola, eu percebia que as pessoas, né, tinham um padrão, tinham um script, né, que era cumprido, mas quando, de repente, você está lá, eu acho que as pessoas, elas percebem o seguinte, cara, esse cara está junto comigo, então nós estamos juntos nesse barco, então eu preciso, agora eu vou atender com garra, vou atender com mais motivação. Esse negócio é nosso, não é um negócio dele, sabe? Eu não estou simplesmente cumprindo um papel aqui dentro. E o risco, cara, de quando você não é presente nesse negócio, e quando, por exemplo, eu ia resolver outras coisas, é muito livre, Davi. Nunca apareceu tanto café para tomar com amigo, nunca apareceu tanta coisa para fazer externo, tanta coisa que de repente, um tempo depois, um ano antes, quando eu era empregado, eu não poderia fazer porque eu estava lá dentro do horário de trabalho, né? Então, isso tudo é muito sedutor, cara. É muito sedutor, assim, essa liberdade ela é muito sedutora. Então, quando chegava um momento, por exemplo, quando às vezes eu não chegava tão cedo na escola, por N motivos, seja por um motivo de força maior, ou seja, simplesmente eu queria ficar dormindo até um pouco mais tarde, chegava um momento que eu estava meio que, sei lá, cara, meio que dando satisfação para a equipe, assim, do que estava acontecendo, né? Uhum. E eu estava pensando, cara, esse negócio é meu, né? Então, eu estou enganando a quem, né? O que eu estou fazendo? Eu estou enganando a mim mesmo, né? Então, o dia que eu não me comprometi, que eu não fiz, eu não preciso estar lá olhando os funcionários, mas eu preciso estar lá pensando em outras coisas para o negócio, cara. Eu preciso estar lá pensando, olhando cada ralo para ver se meu dinheiro por onde meu dinheiro está indo embora. Eu preciso estar olhando a produtividade das pessoas. Eu preciso estar olhando o nível de satisfação dos meus clientes. E eu não vou ver isso através de relatório. E quem preenche o relatório é quem atende. Então não tem, cara. É amarrar o cachorro com linguiça. Não existe isso. Então é muito sedutor isso, cara. Essa questão do tempo, ser disciplinado para isso, né? Você acordar, assim, uma coisa, cara, eu vou dar um exemplo muito idiota, mas uma coisa que me ajudava muito. Eu acordava muito cedo, então mesmo que eu fosse ficar em casa, cara, acorda cedo, toma banho, escova o dente, põe uma roupa que você poderia receber qualquer pessoa formalmente, não uma cueca samba canção, é a camisa do vereador de 1996. E trabalha, cara. E trabalha. Se você não for trabalhar no teu local, precisar fazer alguma outra coisa, mas esteja pronto, né? Cria uma disciplina, né? Esse é o teu horário de trabalho, cara, né? Se você
não se colocar essa disciplina, não se der essa disciplina, cara, não sei, eu acho que a gente tem um risco muito grande de cair, cara, muito grande de cair nessas coisas, sabe? Tem uma coisa interessante aí que você falou dentro disso que eu não queria deixar que se perdesse. Você falou o seguinte, quando você estava nesse negócio, né, você abriu uma franquia e falaram o seguinte, não, tem lá a equipe que vai gerir a loja e a loja fecha, e você vai voltar para casa. A loja, ela fecha, né? A tua empresa, você vai lá, fecha, ok, voltamos amanhã. Só que quando você é empreendedor, você leva a empresa para casa, né? Porque muitas vezes a tua operação, ela vai fechar. Você, como escola, você não vai ter mais alunos aquele dia. Só que, e o teu marketing digital que você vai fazer em casa, que você vai fazer... e isso é uma chave, né, que a gente precisa virar como empreendedor, que é o seguinte, por mais que o nosso business não esteja num horário de funcionamento, nós estamos em horário de funcionamento. E você pode entender isso é uma característica. Você pode levar isso para o lado negativo e falar, pô, que merda, então não vou parar de trabalhar nunca na minha vida. Ou você pode levar isso para o lado positivo, que é o seguinte, ainda bem que eu tenho liberdade de mesmo quando a empresa está fechada, eu ter flexibilidade de trabalhar. E, ok, você não precisa estar lá fisicamente o tempo inteiro, mas sim, a tua cabeça precisa estar pensando de, ok, como é que novas formas de fazer aquilo. Às vezes, trabalhar por trabalhar mesmo, você pode trabalhar mesmo por 8 horas, mas a tua cabeça tem que estar girando. Isso é uma coisa que eu vi, por exemplo, curiosidades, né? O Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, ele diz que ele trabalha 8 horas por dia. A gente às vezes fala, não, mas o cara é um bilionário, criou aquele negócio do zero, esse cara deve ser um workaholic do caramba. Ele diz, não, ele trabalha 8 horas por dia. Acontece que a cabeça dele fica girando 24 horas por dia em cima daquilo. E aí você tem que saber administrar e dosar essas questões, né? Que é o seguinte, ok, minha cabeça pode ficar pensando, mas eu não tô... O teu comprometimento, ele nunca desliga. Agora, o teu trabalho, ok, uma hora você vai desligar e você vai fazer outras coisas da tua vida. Mas é uma questão de comprometimento muito grande, né, Diogo? Essa questão de empreender e basicamente, comprometimento com você mesmo, né? Porque é aquilo, se você vai chegar 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, é contigo, né? Você não só vive daquilo, mas você vive aquilo, né, cara? Eu acho que o que você escolhe empreender, a não ser que você seja um investidor, a não ser que você seja aquele cara que põe dinheiro, de repente, em vários negócios, você não quer viver exatamente todos esses negócios, né? Então, se você tem essa condição, você precisa ter bons gestores dentro dos seus negócios. Mas, normalmente, o afegão médio, o empreendedor normal aí da parada, o que ele é um cara que ele vai viver disso e vai viver isso, né? Então, precisa ser um negócio que você realmente goste de viver, né? Que é aquela velha história, aquele negócio que você se identifica, que você independente do quanto você ganha, né, é uma coisa que te dá prazer, que te realiza, né? Se você acha É. que realmente faz sentido para você. Porque senão seria muito, não tem prazer envolvido nisso, né, cara? Aí já fica mais complicado mesmo. Dentro disso... Pode Desculpa, falar. pode falar. É isso aí. Não, dentro disso, acho que assim, existem duas características mandatórias para o empreendedor para você conseguir passar essa fase do cara, ok, eu abri, tá difícil, mas eu não vou desistir. E aí você não ser somente mais uma estatística do Sebrae de empresas que morrem no primeiro ano, que é o seguinte, primeira coisa, você se envolver com algo que você goste, você conheça bem essa indústria. Porque por mais que você não esteja ganhando dinheiro suficiente, ou aquilo pelo menos que você colocou no teu plano de negócios, mas você vai falar o seguinte, ok, eu aceito diminuir um pouco o meu padrão de vida, eu vou vender o meu carro zero, eu vou passar para um carro usado,
e eu vou ficar feliz com isso porque eu estou trabalhando em algo que eu gosto, que eu entenda que existe um propósito meu, que eu faço alguma coisa diferente ali dentro. Então você, ok, eu estou envolvido numa indústria que eu me realizo ali dentro. Então, se você é um cozinheiro, você abrir um restaurante onde você vai ser um chefe de cozinha, ou você abrir uma franquia do Boticário. Porra, cara, numa delas existe uma chance muito grande de você desistir no primeiro ano. Então, onde é que você quer estar? É aí onde mora a tua resiliência, quando você se envolve com coisas que você fala, ok, eu estou tendo dificuldade, mas aqui eu consigo ter mais tempo para superar, né? Você passar aquele checkpoint, né? E você ganhar mais energia para continuar na corrida. E outra coisa, cara, é a tua habilidade de venda, cara. A tua habilidade de venda vai definir o quanto você vai fazer de dinheiro no fim do mês. E aí eu entendo que você fala o seguinte, mas olha só, o meu sócio ele é muito bom de venda, eu não sou muito bom de venda. Cara, seja muito bom de venda, ou então a minha equipe é muito bom de venda, mas eu não sou muito bom de venda. Cara, seja muito bom de venda. Não terceirize isso para alguém, porque, cara, no fim é quanto você vai levar no fim do mês para tua casa, cara, para tua família. Então, por mais que o teu sócio ou que a tua equipe seja bom de venda, vai ser muito melhor para o teu sócio ou para a tua equipe se você tiver também capitaneando esse processo e não deixar isso nas costas dele. Porque você pode ter um excelente produto. Se você não vender esse excelente produto, você tem um grande fracasso. E sim, cabe a você, empreendedor, saber vender isso. Cabe a você, empreendedor, não se sentir intimidado ao falar com o cliente e falar, olha, isso daqui é muito bom, né? Isso vai fazer diferença para você também, você precisa comprar isso. Você saber comunicar o teu produto de uma forma de venda e deixar um pouco essa timidez ou essa vergonha de, não, eu não vendo, eu sou melhor do que isso. Cara, você é tão bom quanto a tua capacidade de vender. Se você vê os grandes produtos líderes de venda no mundo, eles não são os melhores produtos. O que é melhor, um carro Fiat ou uma Ferrari? Ferrari é melhor. Ok, só que a Fiat é dona da Ferrari, não é o contrário. Então, você tentar entender isso, ok, onde é que eu preciso aprender venda? Isso é o que vai definir se eu vou ter sucesso, se eu vou abrir a segunda loja, a terceira loja, a quarta loja, a quinta loja. Ok, você precisa ter um produto bom? Eu acho que isso hoje em dia é pré-requisito. A gente não aguenta mais lidar com produtos porcarias. Então, se você tem um produto bom, um serviço bom, show de bola. Agora, o que vai definir a escalabilidade do teu crescimento é o quanto você vai se comprometer com a venda. Então, esteja envolvido numa indústria que você goste de estar lá e, cara, vá vender. E Davi, e a questão da venda, né? Inclusive, eu vi numa palestra recente aí uma definição muito simples, né? Um rapaz foi na palestra daquele Rick Chester, né? O vendedor da água mineral. Falando nisso, cara, muito, muito bacana. O pessoal que puder seguir ele é um cara muito simples, que em um ano, praticamente, ele mudou totalmente a vida dele por conta desse vídeo, né? Que ele falou sobre não passar por crise, né, ou pela crise estar na cabeça das pessoas. Mas ele deu um conceito, cara, muito legal, assim, um conceito que ele aprendeu na praia vendendo água. Ele falou o seguinte, Diogo, ele não falou para mim, né, exatamente, mas ele falou assim, ó, existem dois tipos de vendedor, né? Existe o vendedor que é vendedor e o que está vendedor, né? A diferença dos dois, basicamente, quem é vendedor, ele é um cara que gosta dessa rotina, ele gosta do processo, ele gosta do relacionamento, ele gosta de defender, ele é um cara que consegue ser focado, né? Ele consegue ter um objetivo muito claro na cabeça dele e ele sabe que a venda vai fazer com que ele atinja esse objetivo, né? Ele tem um prazer muito grande em servir as pessoas, em fazer com que as pessoas tenham melhores resultados através do que ele oferece, né? E a diferença para quem está vendedor é porque quem está vendedor está precisando trabalhar, né? E é aquele que
ele vai ficar muito preocupado se existem outras pessoas vendendo mais do que ele. O vendedor que é vendedor, ele não se importa com isso, porque ele vai garantir o dele, né? Ele falava, por exemplo, que ele entrava na areia para vender a água dele, cara, ele entrava assim de corpo e alma mesmo, e não importa o restante. Não importa se os outros estão vendendo. Que bom que os outros estão vendendo, mas eu vou vender o Sim. meu. Isso aí é independente de qualquer coisa. Mas quem estava vendedor e estava, por exemplo, olhando ele vender, falou: pô, cara, você vai nos quebrar, né? Então você vai quebrar a nossa perna aqui. Você está vendendo muito mais água que a gente, então eu vou vender menos. Ou seja, esse cara não é vendedor. Esse cara ele está preocupado se os outros de repente vão ter um desempenho melhor do que ele. E eu acredito que o vendedor, que o empreendedor, ele vai passar muito por isso, viu, Davi? Assim, como você falou, se o cara não encarnar esse papel, né, e se ele não colocar isso na vida dele, porque é o seguinte, cara, além do tempo, né, um segundo ponto que é um mito para isso, né, é a questão para o empreendedor, é porque ele vai receber muito não, cara. Ele vai receber Exato, muito não. Ele vai se frustrar muito com as pessoas, muito. Ele vai exato. se frustrar com fornecedores, ele vai se frustrar demais. Se, por exemplo, no meu caso, com um franqueador, puta que pariu, desculpa, a gente põe um pi depois, mas puta que pariu mesmo, cara, como a gente se frustra com franqueador, com as pessoas assim, muita gente, né, no entorno, com Uhum, uhum. funcionário, a gente se frustra de uma forma geral. Por quê? Porque, cara, é uma questão humana, né? Uma questão de você não gosta de ser contrariado, você tem dificuldade para isso, né? E não é todo mundo que, ao tomar 2 ou 3 nãos num dia, volta para casa legal, motivado. Talvez essa seja a diferença dos grandes empreendedores aí, as pessoas que não se deixam desmotivar, né, por isso. Então, aí que entra esse perfil de quem é vendedor. E quem é vendedor, cara, entende que faz parte do game, entendeu? Entende que faz parte do negócio, né? Putz, eu me lembro, assim, cara, o quanto que às vezes eu chegava no final do dia, assim, tendo uma série de problemas de todo tipo, né? O quanto que era desmotivador isso, né? Então, É, se você não tiver na tua cabeça um propósito muito firme, é muito fácil de você se vender, né? Se você se entregar. E quando você não é vendedor, você faz tudo isso de uma forma meio automática, mas você tem uma tendência a desistir muito rápido. Porque o é. vendedor que não é vendedor, ele desiste muito rápido, né? Pensa assim, o cara que entrou numa loja, assim, sei lá, uma Casas Bahia da vida, uma Magazine Luiza da vida. É um cara que é um vendedor, assim. Se ele não bater meta a partir do primeiro, do segundo mês, ele está fora. Mas provavelmente ele mesmo se desestimule, assim, né? Ele atendeu, ó, atendi 5 pessoas, nenhuma delas me deu atenção, nenhuma delas quis comprar. Ah, eu acho que essas vendas não é para mim. Eu acho que esse não é para mim. E aí o cara desiste, né? Então, É. realmente, encarnar o vendedor, encarnar esse papel é muito importante, cara, porque as pessoas vão te desanimar, sabe? Então, é legal pensar nisso, né, Davi? Eu diria o seguinte, que é papel do empreendedor a gente saber, de alguma forma, gerir os nossos sentimentos, inclusive as frustrações. Porque Sim, quando as coisas, ok, estão legais, você vai, cresce, bate meta, é sempre bom comemorar também. Você tem que comemorar suas pequenas vitórias, todas as vitórias, as pequenas e as grandes, né? Mas você saber gerir frustração, cara, isso é um. Não, você pode aprender, é uma habilidade que você pode desenvolver e aprender. E isso é uma coisa muito boa desse vendedor que você falou, que não é o vendedor que ele está vendedor, mas é o vendedor que ele é vendedor. Porque se você for ver estatisticamente, a maioria das pessoas dizem não para a gente. Estatisticamente, a maioria das pessoas não querem o nosso produto, não querem o nosso serviço. E o vendedor, esse vendedor que ele é vendedor, ele saca isso muito rápido, que é o seguinte, ele vai receber mais nãos do que sim. O que você precisa, você conversou com 10 pessoas,
Cara, você não precisa vender para as 10 pessoas, você precisa vender para 3 pessoas. Então é normal você receber 7 nãos. O cara que ele está vendedor, ele nunca vai achar isso normal. Como assim eu vou receber 7 nãos? Não, cara, mas se você receber 3 sim, você já bate tua meta. Então você precisa ter isso bem claro na tua cabeça, que você precisa sobreviver aos 7 nãos. Você precisa não desistir aos 7 nãos e batalhar pelos esses 3 sims. Enfim, eu não sei qual é a estatística, se é 8-2, se é 7-3, mas a questão é que a maioria vai te dizer não. Cara, isso é para tudo, cara. Você vai desde o adolescente que vai para boate e aí ele vai lá encontrar as garotas, ele vai levar 10 nãos, mas ele vai ficar feliz com um sim que ele vai... Ou seja, você vai... Em tudo na nossa vida, a maioria das pessoas vão dizer não. Se você tem 10 fornecedores, a maioria vai te frustrar. Se você vai fazer uma palestra e você quer vender depois para essas 100 pessoas, cara, a maioria não vai comprar de você. O mínimo de pessoas vai comprar de você. O que você tem que fazer é entender o seguinte: como é que eu sobrevivo à frustração de receber esses nãos? Ou você vai buscar um emprego? A maioria também das suas entrevistas tendem a te dizer não. Como é que eu sobrevivo a esses nãos para eu ficar mais forte para batalhar por esse sim? Parece ser uma coisa muito vibe, assim, muito onda, assim, que eu estou falando, mas é um mindset no final das contas. É um Davi, mindset. para mim é matemática pura, cara. Pensa assim, ó, se eu preciso, como é que você vai saber, qual que é essa proporção e essa conta? Atendendo e para o maior número de pessoas que você puder atender, ou fazendo o maior número de visitas que você puder fazer, ou ligando para o maior número de pessoas que você puder ligar. Mas vai chegar um momento que você vai fazer o seguinte, por exemplo, o meu trabalho se eu for de porta em porta apresentar a minha empresa, pode ser que, de repente, a maioria das pessoas me diga não. Mas se eu for todos os dias e visitar, por exemplo, 10 pessoas, no primeiro dia eu não tive ninguém. No segundo dia, visitei mais 10. Um teve interesse. Ah, então, peraí, a cada 20 visitas, uma teve interesse. Beleza. E no outro dia, ninguém teve interesse. No outro dia, mais uma outra pessoa teve interesse. Ah, quer dizer que então, para 40 visitas, eu vou ter 2 interessados? Então, beleza. Então é o seguinte, cara, se você quer ter 10 vendas, você vai precisar fazer muita visita. Agora não fiz a conta na cabeça. Você vai ter que fazer muita visita, né? Então, se eu quiser ter 5 vendas ou 10 vendas, quantas visitas eu vou precisar fazer? Se eu for ligar para as pessoas e precisar ter 3 agendamentos de visitas, quantas pessoas eu preciso ligar no dia? Então, você já sabe que isso vai acontecer. Então, não adianta você querer se frustrar e não querer ter resultado na terceira ligação. Você tem 20 ligações para fazer ainda, porque em 20 ligações é muito provável que você consiga um retorno. Então, é matemática, cara, é matemática. E é uma média real? Não, pode ser um dia que você consiga, das 10 visitas que você faz, você consegue 5, pode ser que você consiga 6. O que é importante? Você não pode deixar de fazer, né? Você não pode terceirizar isso e deixar de fazer ou acreditar que você, né, vai ter sucesso na primeira. Ah, mas o fulano de tal, cada saída que ele faz ou cada negócio que ele faz, ele consegue fechar. Cara, de repente, beleza. Ele tem talento? Pode ser que ele tenha talento. Mas o restante, cara, é uma outra estatística que ele passou interessante na palestra. 20% é talento. Só 20% é talento. O resto, cara, é relacionamento. Não tem conversa. É o quanto você se relaciona com as pessoas. Matemática pura, sim. Não adianta. Aí é bom que você não se frustra. Isso daí, esse 20% talento e o resto você vai aprendendo, cara, isso na prática, você observa muito isso acontecer. Porque as suas primeiras visitas, continuando esse exemplo, né, de você vai fazer uma visita, bater de porta em porta, apresentar a tua empresa, sei lá, por telefone ou por e-mail, você tem um script na sua cabeça, tem um plano de negócios que se você falar A, B e C, puta, vai vender. E na prática, você está vendo que o resultado daquilo não está acontecendo. E aí você vai começando a adaptar o seu discurso, adaptar o teu script de venda e vai melhorando ele.
Isso são coisas que você vai aprendendo. Agora, você só vai aprendendo, cara, se você está ali na prática. Você só vai estar aprendendo se você se comprometer que você vai fazer aquilo. E essa é a pegada do vendedor. O vendedor é o seguinte, ok, eu recebi um não. Como é que eu posso utilizar esse não para ser uma lição, para eu melhorar o meu discurso, para eu chegar ao sim? Eu tenho certeza que Rick Chester é o nome dele, é isso? Rick Chester. Eu tenho certeza que verão após verão, esse cara foi mudando o discurso dele na praia para vender a água. Ele não era, não. Em 1998 eu criei isso e funciona até agora. Não, eu tenho certeza que o cara foi aprimorando e foi. Sim. É isso que a gente precisa fazer também no nosso negócio. Esse é o comprometimento da venda. É o seguinte, ok, eu vi que é não, esse não de alguma forma tem que virar combustível para chegar até o sim. E eu vou me comprometer com a venda, mesmo se não sou eu diretamente que estou vendendo, mas eu tenho uma equipe de venda, ok, eu sei treinar essa galera, eu sei mensurar os resultados dele, se não, eu tenho um sócio que vai fazer isso. Ok, mas será que eu sei conversar com esse meu sócio para mostrar para ele que esse processo pode ser melhorado? Enfim, eu acho que o empreendedor que ele não se envolve diretamente com a venda, ele não está sendo honesto com ele mesmo, porque é uma covardia quando você não se envolve diretamente com o teu negócio. Cara, se você vai empreender, cara, vai para cima. É isso que você tem para hoje, sabe? Se você não quiser isso, eu vou criar uma estrutura onde eu tenho 5 sócios. Ah, esse vai cuidar da venda, o outro vai cuidar disso, outro vai... Cara, você abriu uma empresa que você tem 5 sócios, onde esse vai cuidar disso, assim, você está copiando um ambiente, um ambiente confortável de uma grande empresa para você. Ou seja, você está simulando ser um empregado dentro do teu próprio negócio. Então, assim, isso é honestidade com você? Isso não é honestidade com você. O negócio é você começar o mais enxuto possível, e aí, enfim, startup a gente chama isso de MVP, né, que a tradução seria o mínimo produto viável. Você começar assim, cara, eu vou colocar o mínimo de dinheiro possível e o máximo de esforço possível para eu conseguir ser mais flexível para mudar. Porque às vezes eu mudar de script, eu mudar de produto, isso você vai ter que botar dinheiro. Então é o seguinte, eu preciso começar leve para eu poder aproveitar as vantagens de ser uma pequena empresa, que essa flexibilidade de mudar. Uma grande empresa para mudar, puta, cara, é uma dor de cabeça, são reuniões atrás de reuniões. Agora, você mudar com a tua pequena empresa, se você tem uma estrutura de, mas eu tenho meus sócios, eu tenho isso, cada um cuida da tua área, cara, você vai ter todas as desvantagens da grande empresa, que é não ser flexível na mudança, só que você não vai ter dinheiro de uma grande empresa, né? Então é o seguinte, cara, qual é a tua vantagem? A vantagem é a seguinte, eu tenho pouca grana, essa é uma desvantagem, mas eu sou flexível para mudança. Agora, cara, se envolva, cara, no processo de venda. Se você gosta daquilo que você faz, se você está numa indústria daquilo que você gosta de fazer, se envolva no processo de vendas, cara. Você precisa botar esse chapéu na tua cabeça o mais rápido possível. Assim, se tem uma mensagem para você que está desmotivado, que você não está conseguindo, não está conseguindo vender o quanto você conseguiria vender, ou então tira essa palavra venda, você não está conseguindo botar a grana no bolso que você está achando que você merecia ou deveria colocar no bolso no fim do mês, isso está completamente ligado ao quanto você se compromete com o processo de venda. Se tem uma mensagem que eu gostaria de te passar isso, não para você fazer agora você continua assistindo aqui esse vídeo com a gente, mas para você fazer logo depois cara, o quanto que eu estou comprometido com o meu processo de venda. Mais algum mito, Diogo, para a gente conversar aí sobre empreendedorismo? Não, cara, como você, a gente está falando muito assim nessa parte de venda, né, e largar as estruturas, né, ou abandonar as estruturas superficiais da coisa, né, é um pouco sobre aquele mito da cadeira que a gente falou no podcast polêmico, mas eu tenho meus sócios, né, então eu tenho um sócio que cuida disso, um sócio que cuida daquilo, um sócio que cuida daquilo outro. Quando você começa a criar muitos departamentos sem ter a venda, sem ter
o teu negócio funcionando, né? O risco, cara, de você engessar a coisa e de você perder o controle ele é muito grande. E se realmente você não tiver com os teus... Você tem 4 sócios, então você tem que ter 4 vendedores, cara. Exato, Mas exato. mas um deles não é, cara. Um deles é mais a parte financeira, tal. Então, cara, então esteja muito, muito certo, assim, de que você já está começando a engessar o negócio. Se esse Exato. cara ele não está na vibe de ir para cima junto contigo, se ele não está na vibe de te acompanhar nas aberturas de cliente, se ele não está na vibe de entender o negócio nos mínimos detalhes, desde a ponta até a hora do financeiro, porque o financeiro, na verdade, é um resultado do que está acontecendo lá na ponta. Sim, sim, sim. Se esse cara ele não está envolvido com isso, reflita muito, cara, sobre quem está com você. Que nesse primeiro momento não tem cadeira de presidente. Nesse primeiro momento não tem cartão corporativo. Nesse primeiro momento não tem, você não pode colocar que você é CEO de alguma coisa, né? Nesse primeiro momento, cara, você tem que dar a cara mesmo e não tem status aí, não existe status nessa parte, né? Se Deus quiser, a tua empresa vai ser bem sucedida e isso vai ser, na verdade, uma consequência, né? O teu status vai ser relacionado ao teu esforço e aquilo que você conseguiu alcançar, não aquilo que você mostra para as pessoas, né? Que você quer mostrar para as pessoas. Então, tenta identificar isso, né? Tenta identificar isso, não se seduza com as estruturas, né? Escolha uma pessoa que realmente tem esse mesmo propósito. Eu sei o quanto que isso é difícil, cara. Eu sei muito o quanto isso que é difícil. Eu sei muito, muito, muito. Né? O quanto que é muito difícil você escolher um sócio, né? O quanto que você é difícil escolher um parceiro para fazer alguma coisa contigo. Porque o time é outro. Às vezes a pessoa não está em outra... ela está num pé na tua empresa, um pé num outro emprego que ela está, um pé na tua empresa, um pé na família, um pé na tua empresa, um pé na lua, porque ele não sabe, não é exatamente o que ele queria. Então, cara, esse primeiro momento, ele é um momento de transpiração, muita transpiração. É um momento de viver isso mesmo e de ser muito criativo com soluções, muito criativo com, como o Davi falou, com a mudança de argumento, se for o caso, com a mudança de apresentação da tua empresa, criativo com outras possibilidades de negócio com o teu produto. Então, por exemplo, você está acostumado a vender para o consumidor final. Então, e se você tentar a empresa? E se você tentar o terceiro setor? E se você tentar fazer, por exemplo, planos, combos? E se você tentar ter, em vez de um cliente eventual, ter um cliente, em vez de um cliente eventual, ter um cliente fixo, de repente fazer um plano de mensalidade. Cara, você tem que tentar experimentar todas as possibilidades. E você tem que ter gente boa no teu lado, cara. E eu vou te falar o seguinte, todos nós temos alguma habilidade de venda e por mais que você agora, que esteja nos assistindo, fale o seguinte, menos eu não tenho essa habilidade de venda não, sou um cara muito tímido, vocês estão aí fazendo vídeo, cara, eu não aguento me ver no vídeo, eu não gosto de falar no telefone, eu sou muito tímido. Eu falo o seguinte, ó, todo mundo tem uma habilidade de venda, isso pode estar muito escondido dentro de você, mas se você ou se você tem um sócio, às vezes é muito tímido e ele não quer vender, ele se sente mal, pô, o cara começa a suar frio só de pensar que ele tem que conversar com alguém para vender o produto dele, mas às vezes essa pessoa, Diogo, é uma pessoa que, por ela ser muito introspectiva, às vezes ela escreve muito bem. E aí você escrevendo muito bem, você pode fazer uma copy, né? Você pode fazer um texto muito bem de e-mails para você mandar para a tua base de clientes, onde isso também participa da venda. Você pode fazer muito bom a copy, né? Os textos dos vídeos que o seu sócio vai falar, ou que alguma outra pessoa vai falar. Enfim, você tem como desenvolver... Diogo, voltou? Você congelou aí.
Não, tô aqui, tô aqui. Ah, tá, beleza, tinha congelado. Enfim, existem habilidades de venda que você pode desenvolver em você que não necessariamente você tenha que ligar uma câmera e falar com alguém, ou pegar o telefone e falar com alguém. Eu acho que se você está empreendendo, eu acredito que você tenha que chegar nesse nível. Ok, mas vai no passo a passo. Primeiro você pode começar vendendo mais timidamente, mas uma hora você vai chegar e falar pessoalmente com as pessoas. Mas você tem um passo a passo para seguir. Outra coisa, Diogo, é o seguinte: eu me lembro, enfim, primeira experiência empreendendo, na minha empresa a gente tinha uma pessoa que era back office. Ela cuidava ali, ela não, enfim, era uma dessas pessoas, ela não era sócia do negócio, mas ela estava ali com a gente e ela tinha pavor de vender, ela tinha pavor de vender. Mas como é que ela vendia sem ela perceber que ela estava vendendo? Porque era uma pessoa completamente amável, educada e sensacional, atendendo o telefone. E, cara, ela tratava tão bem os clientes que era até inteligente para a gente deixar que ela atendesse os telefones e fizesse um primeiro contato, porque aquilo ia. Assim, às vezes o comprador ele está muito armado, né? Ele chega muito Sim. armado, ele já quer. E aí, quando a primeiro atendimento é uma pessoa tão alto astral e tão leve Eu, né, que, não é um vendedor necessariamente, né? pois é, e essa pessoa e desarma, né? Então, assim, até a Luciana, se ela estiver vendo a gente aqui. Mas a questão é essa, assim, todo mundo tem que estar comprometido com alguma etapa do processo de venda. Se você ainda está muito tímido para você fazer uma câmera e fazer um webinar com as pessoas ou pegar o telefone e ligar, comece para algum momento, mas se comprometa a estar dentro desse processo de venda e se especializar nisso. Cara, essa tua timidez, esses seus preconceitos quanto à questão da venda, eles vão começar a cair com o passar do tempo. Agora, cara, isso que o Diogo falou, acho que você tem que tatuar aqui no teu braço aqui para realmente você ver sempre que se você tem 4 sócios, você tem 4 vendedores. Se você tem 4 sócios e você tem 3 vendedores, cara, você perdeu uma boa porcentagem do teu time de venda. Então, se comprometa com a venda. Cara, é isso que vai te botar grana no teu bolso no fim do mês, cara. É isso aí. Assim, sobre não ser vendedor ou não se considerar vendedor, se você perguntar para a tiazinha que vende canudinho de doce de leite no terminal, se você perguntar, a senhora é empreendedora? Ela falou, hã? Ela não vai saber dizer isso. Se você perguntar se ela trabalha por conta, ela vai dizer que sim, né? E ela, se você colocar ela para perguntar se a senhora aceita uma vaga de vendas numa loja? Ah, não, não sei vender. Não, mas não sabe vender, mas ela vendeu vários canudinhos de doce de leite hoje no terminal. E botou 3 filhos na faculdade fazendo isso. E diz que Então não assim, sabe vender. não sabe vender, mas o que motiva ela, né? Cara, ela é vendedora porque se ela não vender, ela tá fora, cara. Se ela não vender, ela não vai comer hoje. Então, ela tem que vender, né? É. Então, ela vai ter que dar a cara, ela vai ter que oferecer, ela vai ter que falar com pessoas que não vão olhar para ela. Isso vai acontecer. Mas se ela abordar 5 pessoas no terminal, talvez ela não venda. Se ela abordar 10, talvez também ela não venda. Se ela abordar É. 30, talvez ela venda um. Então, quanto mais ela abordar, mais chance ela vai ter de vender. Então, e não tem, é ela com ela mesmo. Não existe uma meta que alguém deu para ela. Ela tem que vender, porque se ela não vender, ela não vai viver. Então, Exato. o negócio é esse mesmo. Então, você pode não se considerar um vendedor, né, agora. Mas se você não tomar uma atitude por você, ninguém vai tomar. Isso é uma responsabilidade muito grande sua, né? Então, isso vai. E eu acho que isso resume a história. Se você sabe aonde teu calo aperta, você vai acordar cedo, você vai acompanhar o teu negócio do início ao fim, você vai pensar em novas atitudes, em novas possibilidades e novas atitudes para o teu negócio. Você vai olhar muito bem as pessoas que estão te acompanhando, você não vai querer ninguém te puxando para baixo, porque isso faz parte do teu negócio, principalmente do teu sonho.
E você vai conseguir chegar no pote de ouro lá no final do arco-íris, né? Os unicórnios também são criaturas adoráveis, né? Então você vai conseguir ter muito contato com eles também. Só que para você encontrar isso, cara, você vai passar por um pântano meio brabo mesmo. Vai ter que tirar sapo da tua frente, vai ter sanguessuga, vai ter uma série de coisas, cara. Então não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Não tem jeito, né? Então a vida do empreendedor, eu acredito muito que seja isso. Pelo menos foi a minha, né? Durante muito tempo. Né? E na verdade está voltando a ser, né? Eu estou começando a olhar para isso de uma forma diferente mesmo. E, cara, é assim, né? Às vezes, por exemplo, eu já quebrei, né? Eu já tive negócio, já quebrei, já não deu certo. Aquela história da cadeira do episódio passado é uma história real, né? Então... Vamos colocar essa história da cadeira, a gente coloca o link do episódio em algum lugar, porque eu acho muito legal para a pessoa que está vendo agora esse episódio acompanhar esse raciocínio. Do meio para frente desse episódio que o Diogo está falando, a gente pegou uma metáfora aí de cadeiras, o quanto é doloroso você vender, você quebrar e você vender aquilo que te restou, né? Que é as cadeiras do teu escritório. E a gente começou a filosofar na prática, né? Não filosofar ideias aleatórias, mas na prática sobre o que significava aquilo, esse sentimento de frustração, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Que a gente precisa saber lidar com essas frustrações e transformar isso em algo produtivo. Você vai começar o teu negócio com muito pique. Esse seu negócio pode dar muito certo, pode não dar certo, ou pode dar certo por um tempo, foi o que aconteceu comigo. Na hora de desfazer, é uma frustração muito grande, né? É você entregar o teu patrimônio, não só material, mas o teu patrimônio intelectual, né? A preço de banana, né? E aí, na hora de se reerguer, isso é muito difícil. Então, eu já empreendi, depois já trabalhei como empregado. Aí eu voltei a empreender. Aí depois voltei a trabalhar como empregado também. É assim, cara. Diogo, você é um péssimo empreendedor? Não, talvez não. Talvez eu tenha, até hoje, talvez não tenha entendido não tenha feito os caminhos da forma como devia fazer. Quer dizer que você devia, talvez, continuar como empregado nas empresas? Também não. Eu acho que eu ainda acredito que eu posso ter sucesso fazendo algo que eu me identifico plenamente. Eu quero te dizer que esse sentimento vai aparecer em você também, né? Talvez porque é muito mais cômodo, é muito mais prático você ser um empregado, né? A responsabilidade, ela é sua, mas não é totalmente sua. Você vai receber o teu dinheiro lá, contadinho no final do mês. Porém, né, existem prós e contras dentro disso. Eu quero dizer isso. Quem está falando com você é quem já quebrou e quem já foi muito bem, quem já deixou uma empresa para ser empregado e quem já deixou de ser empregado para ter uma empresa de novo. Então, eu acho que esses comentários que a gente fez hoje durante esse vídeo, eles são para dizer o seguinte, cara, não é fácil, mas também não é impossível, e nós estamos juntos, né? E o que você vai passar, você tem condição de controlar muito bem, desde que você esteja muito focado no teu negócio, né? E que você seja muito disciplinado com o teu sonho e com os teus objetivos. Dá para fazer, mas é muito fácil de você desanimar. Eu acho que uma coisa que falta bastante a gente desenvolver enquanto sociedade empreendedora, porque a nossa sociedade ela precisa ser empreendedora. É aí onde mora a maioria das criações de emprego, com as pequenas empresas. As grandes empresas elas empregam muito, mas se você for ver ali as estatísticas do PIB, onde a riqueza mora nas pequenas empresas mesmo. E a educação empreendedora, eu acho que ela ainda, ou ela é falha, ou ela é muito ignorada ainda, porque ou ela é dada pelo governo
E aí, cara, eu não acredito que um funcionário público saiba conversar na mesma frequência do empreendedor, porque ele não sente a dor do empreendedor. Um cara que tem uma... E aí, enfim, goste você ou não do que eu estou dizendo agora, eu só estou falando de uma característica. Alguém que tem um emprego estável não sente a dor de alguém que não sabe o quanto vai ganhar no fim do mês, que é a questão do empreendedor. Então, eu não acredito que um funcionário público fale na mesma frequência. Então, o governo criar soluções para o empreendedor, eu acho que é sempre algo muito superficial e acaba não falando a mesma língua. E na internet você acaba vendo muitas soluções de que, cara, você vai ganhar dinheiro rápido e eu tenho a fórmula do sucesso, seja essa fórmula do sucesso alguma pirâmide disfarçado de marketing multinível. Nem todo marketing multinível é uma pirâmide, mas toda pirâmide é um marketing multinível, ou seja, algum curso online que vai te ensinar a ganhar muito dinheiro fazendo aquele curso, e aí você entra ali dentro e você vê que, na realidade, você tem que revender aquele curso para você ganhar muito dinheiro. Enfim, acho que a questão da educação empreendedora, ela é muito falha no Brasil. Então, em vez da gente ficar cobrando as instituições criarem cursos, cara, se coloque numa questão numa área proativa também. Porque a faculdade também não vai te ensinar a ser um empreendedor, visto que o discurso acadêmico ele está muito distante do discurso da execução. O que a gente tem, cara, de gente com mestrado, com doutorado, e que está aí desempregado ou que está passando dificuldade porque não está conseguindo ganhar muito. Cara, você vê muita gente que tem teses absolutamente grotescas, que passaram anos da sua vida. Aqui, fora do Brasil, você vê muito isso, né? Ciências Sem Fronteiras, as pessoas que vieram fazer doutorado aqui fora com medo de voltar para o Brasil porque não vai ter emprego. Aí não vai ter emprego porque a economia está ruim ou que... Não, é emprego porque, cara, a tua tese é inútil. Desculpa, você tem doutorado, você tem uma coisa que ninguém tem no Brasil e como é que você vai se colocar numa posição fragilizada no mercado de trabalho? Então, assim, procure se educar. Uma forma de... procure ler livros. Aqui, finalmente eu tenho aqui o Startup Pós-Digital e caiu tudo aqui agora na estante. Cara, procure se educar, procure conversar com pessoas que empreenderam, quais foram as dificuldades, como é que elas superaram isso. Eu vejo que as pessoas têm muita disposição financeira para comprar uma franquia que vai chegar com o modelo pronto para ela, ou comprar alguma coisa que chegue com modelos e métodos prontos para ela. Mas isso não é educação. Você terceirizar o teu pensamento para alguém vai levar com que você seja um empreendedor que terceirize as suas execuções para alguém, como o que a gente falou do empreendedor que terceiriza a venda para alguém. Cara, o que você precisa começar é o seguinte: o que eu preciso fazer para pensar como empreendedor? Para pensar como um cara que vai levar as porradas e vai começar a gerar solução em cima disso. E você se cercar de pessoas assim ao teu redor. De novo, a gente não vai te falar aqui exatamente o passo a passo para você fazer isso, porque já seria terceirizar para você essa solução. Mas abra a tua cabeça que não existe educação empreendedora disponível tão facilmente por aí. E talvez o Sem Compromisso, Diogo, seja aí essa pequena luz no fim do túnel de educação empreendedora. Tomara, cara, tomara. Porque é um bate-papo de quem passou por isso, de quem não tem as respostas, né? Mas de quem sentiu muito isso, cara, e quer compartilhar contigo, assim, e quem ainda acredita, né, que isso é o futuro das coisas, né, cara? Eu acho que o país, ele vai... Ué, o que aconteceu aí? Você deitou, Não. agora ok, voltou. Eu fiquei um pouco cansado. Cara, então, assim, é um bate-papo, assim, de quem acredita muito nisso ainda, sabe? E eu acho que o nosso conteúdo aqui, ele é um conteúdo não de respostas, né? Mas ele é um conteúdo de reflexões mesmo, né? Da gente pensar o quanto que a gente está realmente se entregando pro negócio, né? O quanto que a gente está se comprometendo com esse nosso negócio e com a nossa própria vida, né? E, Diogo, Mas é isso, Davi.
vou fazer uma pergunta aqui totalmente fora do script, até porque tudo que a gente fala aqui é fora do script, porque eu não tenho uma porra de um script, mas... Um papel aqui, não tem nada aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Para ir nesse contexto de reflexão, né, para quem está assistindo a gente. Você está compartilhando com a gente que você empreendeu, que você quebrou, que você voltou a ir para o mercado, que você quer empreender novamente. O que te faz querer empreender novamente? O que te faz alguém que levou tanta porrada querer empreender novamente? Qual é essa vontade? O porquê? Por que você está fazendo isso com você, homem? Eu não sei. Davi, cara, eu acredito muito em mim, cara. Eu acredito muito em mim. Eu acredito no meu potencial. Eu acredito que eu consigo pensar em coisas que muita gente não pensa, assim como muita gente, algumas pessoas não pensam coisas que eu pensaria, pensam em coisas que eu não pensaria, aliás. Eu acho que eu tenho pontos fortes que eu posso colocar à disposição das pessoas. E eu acredito que eu tenho soluções que podem agregar, né, e somar muito em outros negócios. E eu tenho valores que eu acredito que são muito importantes, que eu gostaria de colocar no meu negócio, sabe? E que eu acho que seria relevante para as pessoas. É isso, cara. Na verdade, assim, como um dia o Silvio Santos falou que precisaria abrir um próprio canal para que ele pudesse fazer o programa que ele achava que as pessoas iam gostar e para que ele pudesse se comunicar da forma como ele gostaria de comunicar, né, sem se submeter a outros valores, não que esses outros valores sejam ruins, mas não são os deles, né? É Sim, a sim, mesma sim. coisa, cara. Eu penso muito nisso. Eu acho que poderia fazer isso como empregado? Sim, poderia. Acho que eu fui um bom funcionário onde na maioria das empresas por onde eu passei e entreguei resultados. Mas eu acredito muito em mim, cara. Te responderia dessa forma. Cara, excepcional, porque eu acho que essa é a pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora, né? Se é um caminho tão mais difícil do que eu pensei, por que eu quero trilhá-lo, né? E essa tua resposta de falar em valores, cara, eu acho que está em sincronia com o que essas pessoas estão pensando, porque está em sincronia com o que eu penso também, né? Eu também sou uma pessoa que empreendi, vai para o mercado, volta, mas está sempre com essa coisa de querer empreender. E, Não é cara, eu acho fácil. que... Ó, não é fácil. A geladeira, ela está em risco. Assim, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que não dê Exato, tempo. exato, Pode exato, ser que, exato. ser que eu precise voltar atrás, como já fiz outras vezes, né? Então, pode ser que não dê certo. Mas a minha vontade é essa, né? O que não é vergonha nenhuma, porque assim, eu acho que depois de... Cara, a verdade é o seguinte, a gente só consegue desenvolver o nosso maior potencial quando a gente assume risco e diminui um pouco o nosso ego. E eu acho É, que o nome disso está no empreendedorismo. Quando a gente não está empreendendo, é muito fácil a gente terceirizar uma culpa, a gente falar que não foi a gente, mas a gente fez tudo certinho, o outro que não fez. E quando a gente é empreendedor, a gente fala, cara, vou culpar quem? Vou jogar esse abacaxi no colo de alguém. Então, é. cara, quem tem que resolver é a gente. E na hora de resolver, a gente tem que diminuir um pouco o tom dessa coisa do não, mas eu falei que isso ia dar errado. Cara, você falou para quem, brother? Você está Você, empreendendo. Exatamente. Então, essa coisa de você assumir a responsabilidade e ir lá fazer diferente sempre começa a esticar a nossa corda de potencial. A gente sempre está se testando e está se validando. E o lugar para a gente fazer isso é empreendendo. Ok, você também pode empreender dentro de uma grande empresa, eu acho que você pode empreender dentro de uma grande empresa, e talvez isso valeria até um episódio do Sem Compromisso de como você empreender em ambientes como... Mas, cara, a verdade é o seguinte, a gente pode ficar aqui botando as coisas muito mais complexas do que elas são. Quando você está empreendendo, cara, a culpa é tua, a responsabilidade é tua, quem tem que resolver é você.
e você ainda tem que motivar as pessoas ao teu lado, porque quando você está numa empresa, eles que me motivem, eles que contratem alguém para fazer ginástica laboral em mim, porque está doendo, eles que façam plano de carreira para mim, cara, joga isso tudo no lixo. Panetone no Natal, Colomba Pascal na Páscoa, né? Quem sabe belo peru no Natal, né? Com aquela bolsa bonita, mas isso é só para cargos gerenciais. Então me motivem. Aquela festa de final de ano numa praia bonita, olha, isso daí não serve numa praia mais ou menos, não. Tem que ficar motivado, tem que ficar numa praia legal. Então, cara, como empreendedor é o seguinte, você vai para a praia legal, você vai ter a viagem que você quiser fazer, só que, cara, depende de você assumir essa responsabilidade, ir lá e fazer. Cara, se isso não é você levar o teu potencial a outros níveis, eu não sei mais o que é. Mas essa responsabilidade, cara, acho que tem muito a ver com o teu lado empreendedor. Se você está disposto a isso, vai para cima, Diogo. Educação empreendedora, saiba fazer e faça. Sem compromisso 2.0 na cabeça. O seu bate-papo com a sua mentoria, o seu happy hour, o que você quiser chamar, semanal. É para isso que estamos aqui. Exatamente. E aí você que está no YouTube já sabe o que fazer, né? Aciona o sininho, que você provavelmente ele está aqui, ou alguma atualização do YouTube tenha jogado ele para essa parede aqui atrás de mim também. Mas o importante é que você acione esse sininho. E, cara, se você está em podcast, aí faça o que a plataforma diga para fazer, para você começar a seguir a gente. Então, agora uma bela playlist musical, depois do Sem Compromisso, hein? Você já pode escutar alguma outra coisa, um Beatles, talvez, alguma coisa assim. Exatamente. Diogo, então, muito bom, cara. Até a próxima. E estamos juntos para falar sobre um assunto que ainda não sabemos qual será. Não sabemos, mas com certeza é relevante e com certeza futuramente vai desempregar muitos professores de faculdade aí, porque o 2.0 está subindo. É isso aí. Então, tamo junto e até a próxima. Valeu, Davi.